Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao curso de normalização de trabalhos acadêmicos. Desta vez nós vamos enfatizar na NBR 6023/2002, que diz respeito à elaboração de referências. Nessa primeira aula, nós vamos enfatizar a definição, o porquê referenciar, a função do autor, né, na composição de um trabalho acadêmico, os tipos de autoria, os tipos de documentos, a localização das referências no trabalho, as regras gerais de apresentação e a diferença básica entre referências e bibliografia consultada. A própria NBR 6023 conceitua a referência como sendo o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Nós vamos ver que esses elementos eles vão se dividir em elementos essenciais e elementos complementares. Esses elementos vão variar de acordo com o tipo de documento. Os essenciais são aqueles obrigatórios, que obrigatoriamente deverão constar na referência, e os complementares são opcionais você inserir. Qual o porquê de referenciar? Tudo começa naquela nossa pesquisa bibliográfica ou documental. A exemplo de um projeto de pesquisa, né? Quando nós estamos estruturando um projeto de pesquisa, a gente vai ter que recorrer a fontes, a documentos já publicados, visando essa etapa que está em verde, que é o embasamento teórico. Nessa etapa, o que é que a gente recomenda? Para que lá na frente você não tenha que voltar e rever tudo que você usou de informação, né? Nessa etapa de pesquisa bibliográfica e embasamento teórico, a gente já recomenda que vocês já façam a descrição da referência, separem um arquivo do Word ou do editor de texto que você costuma utilizar para poder salvar as suas referências. Ou então você pode fazer uso também dos gerenciadores de referência, que tem a função já de você armazenar essa sua lista, né? Esses dados das publicações que você está pesquisando. Esse embasamento teórico vai nos levar a recorrer às citações no trabalho acadêmico, no projeto de pesquisa. Essas citações, elas devem ser obrigatoriamente referenciadas ao final do trabalho. Então, a partir delas, nós faremos as referências lá ao final. Esse conjunto finaliza com a publicação, seja em TCC, né, de graduação, especialização, tese, dissertação, um livro a ser publicado. E aí esse ciclo do pesquisador, né, ele vai se retroalimentando, vamos dizer assim. Porque a partir de uma publicação, outros pesquisadores, outros leitores irão ter acesso ao seu trabalho e aí recomeçarão como pesquisa bibliográfica, embasamento teórico, vão te citar nos trabalhos deles, irão lhe referenciar obrigatoriamente ao final, e aí novas publicações serão desenvolvidas. Por que referenciar então? Isso é o que a gente já discutiu em aulas passadas, né? A garantia de proteção aos direitos autorais, a credibilidade atribuída ao seu trabalho, você vai remeter o teu leitor às fontes que você consultou durante a elaboração do trabalho, então isso vai te dar respaldo, você vai contribuir para novas publicações e possibilitar estudos bibliométricos, análise de citações, levantamentos de publicações com base nas referências. Então, para que serve o nome do autor? De acordo com o Maurício Gomes Pereira, que tem uma obra excelente a respeito de como redigir e publicar artigos científicos, ele diz, lá na página 158 dessa publicação de 2011, que serve para assegurar a propriedade intelectual da obra, garantir que alguém escreveu, não é? Seja um autor pessoal ou seja um autor entidade, como a gente vai ver, mesmo em se tratando de autoria entidade, existe um autor pessoal por trás.
Ele vai servir para auxiliar o leitor na seleção de material para leitura, vai ao encontro do que a gente viu no slide passado, né? De contribuir para novas publicações, avaliar a produção científica de autores e acompanhar a citação de um artigo, indo ao encontro justamente de possibilitar estudos bibliométricos. Para a NBR 6023, há a definição de alguns tipos de autoria, como eu já falei anteriormente, né? Autor pessoal, autor-entidade, autoria desconhecida, obras sem identificação de responsabilidade, mas nem por isso são sem autoria. Nós vamos ver isso claramente em alguns exemplos. Obras que trazem organizadores, compiladores, editores e coordenadores, tradutores, prefaciadores e ilustradores. Essas últimas indicações de responsabilidade que estão em vermelho estão destacadas por quê? Porque existe uma coisa que a gente chama de entrada. Você já deve ter ouvido falar, né? A entrada vai ser pelo autor, a entrada vai ser pelo título. Então, cada caso será um caso. Porém, para tradutores, prefaciadores, ilustradores e algumas outras atribuições que não sejam organizadores, compiladores, editores e coordenadores, essas indicações que estão aí em vermelho, elas não serão entrada em uma referência. E a gente vai ver isso claramente em alguns exemplos no decorrer aqui das aulas. Os tipos de documentos. A norma conceitua monografia no todo, e aí ela considera como monografia os livros, folhetos, dicionários e os trabalhos acadêmicos. Ela especifica a parte de monografia, e aí entram os capítulos de livros. Ela considera publicações periódicas, e aí vem os jornais, as revistas, os periódicos científicos, trabalhos apresentados em eventos, documentos jurídicos, documento iconográfico, sonoro, imagens em movimento, normas e patentes. Nós vamos nos ater a cada tipo desse, pois para cada tipo há elementos essenciais e complementares a serem levados em consideração. A localização das referências no rodapé, mas nesse caso, e aí a gente recorre também à NBR 10520, que é a de citações, que recomenda não utilizar o sistema numérico quando você optar por localizar as referências em nota de rodapé. A gente vai ter uma aula específica para notas de rodapé. Outra localização, no fim de texto, capítulo ou seção, que pode ser também em ordem alfabética ou numérica. Normalmente isso é o que acontece em coletâneas, né, onde a gente tem vários textos de vários autores, e aí ao final de cada capítulo, de cada seção, vem a lista de referências. Na própria lista de referências, né, também em ordem alfabética e numérica, ao final de todo o trabalho, e antecedendo resumos, resenhas e exceções. Nesse caso aqui, a gente vai recorrer também à NBR 6028, mais especificamente ao ponto 3.2. A gente vai ver também claramente que o que é que ela especifica sobre a localização das referências quando se antecede resumo. A 6028 é a norma referente à elaboração de resumos. As regras gerais de apresentação das referências. Como eu falei anteriormente, elementos essenciais e elementos complementares. De acordo com os tipos de documento, esses elementos irão convergir para uma descrição padronizada. O alinhamento deve ser à esquerda, espaçamento simples, elas devem ser separadas entre si por espaço duplo, equivalente a 2 enters, após o fim da referência. Em notas de rodapé, elas devem destacar o expoente e não há espaçamento entre referências, e devem ser alinhadas abaixo da primeira letra da primeira palavra. Veremos isso também na aula sobre notas de rodapé. Aqui existe uma polêmica, não há um consenso quanto a isso, né? O que é que pode ser tratado como referências e o que é que pode ser tratado como bibliografia consultada. Muito obrigado pela atenção, ok? Nos vemos na próxima. Até mais.